Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Dandavat pranams a todos meus queridos e minhas queridas que gostam de ler os textos sagrados dos nossos queridos mestres espirituais. Hoje eu vou apresentar para vocês uma história que eu fiquei conhecendo de um devoto que distribui livros na Rússia. Eu estou aqui com um texto. Deixa eu só trocar isso aqui que eu vou... Pera, deixa eu rejeitar aqui. Rejeitei. Então, esse devoto, ele distribui livros na cidade de Kazan, num país chamado Tatarstan, que pertence a um estado muçulmano da Federação Russa. É um país pobre, em poucas palavras. E ele estava distribuindo livros junto com outros dois devotos, e eles planejaram que iam ficar umas 3 horas distribuindo livros, e isso eles estavam fazendo perto de um mercado naquela cidade. E ele passou 3 horas ali e não conseguiu distribuir um livro sequer. Ele estava muito assim, ansioso, pensando em voltar, porque eles tinham planejado voltar em 3 horas para tomar prachada. E aí, de repente, que ele já estava quase voltando para a casa dele, não sei se é a casa ou o templo, ele viu uma senhora se dirigiu a ele, uma senhora bem idosa, assim, vestindo um chale, assim, envolvida por um chale. Aí ela começou a falar em tatar, não sei como é que é o nome dessa língua, e ele também sabia falar um pouco de tatar e respondia. E aí, de repente, essa senhora perguntou para ele assim: você por acaso tem um livro chamado A Canção de Deus? E ela falou: sabe, eu acredito em Alá, e a minha vida inteira eu tenho orado para Alá. E alguns dias atrás, Alá apareceu para mim em sonho. Eu não o vi, mas eu vi aquela radiação enorme, forte, emanando dele. E pude perceber que era Alá que estava falando comigo. E ele me disse assim: em breve você vai encontrar uma pessoa distribuindo livros na rua. E aí ele depois descreveu você, ela dizendo para esse rapaz devoto. Mas ele me advertiu assim: não se aproxime dele assim que o vir. Espere e se certifique de que é ele de fato. E quando você tiver certeza que é ele, que eu acabo de descrever para você, se aproxime dele e peça-lhe um livro chamado A Canção de Deus. Então ela contando isso, essa senhora, né, contando para o devoto, falou assim: eu fiquei impressionadíssima, né? E aí ela perguntou de novo: mas afinal, você tem um livro chamado A Canção de Deus? E o devoto respondeu: sim, senhora. O nome do livro é Bhagavad Gita, traduzido exatamente... Não, eu tenho esse livro chamado Bhagavad Gita, que para a sua língua se traduz exatamente como A Canção de Deus. E aí ele continuou explicando que Deus pessoalmente falou os versos desse livro há 5.000 anos, etc, etc. E aí essa senhora, apesar de ser muito pobrezinha, ela pegou na bolsa dela todo o dinheiro que ela tinha arrecadado aquele dia vendendo pecinhas de crochê e deu para ele. E aí quando ela terminou de fazer isso e pegar o livro, ela colocou o livro, assim, a Bhagavad Gita contra o peito, e olhou para o céu e falou assim: olha, eu fiz exatamente como você quis que eu fizesse. Disse ela, assim que ela disse para lá. E aí ela se voltou e foi embora. E sempre assim, abraçando a Gita como se fosse o seu tesouro. Então, assim, essa história é uma demonstração prática de que Mahaprabhu, que os nossos acharyas desejam que nós distribuamos os livros que tratam da consciência de Krishna. Com certeza, a era da distribuição de livros sempre vai existir.
Agora cabe a cada um de nós abraçar a era no coração e, de alguma forma, sejamos casados, solteiros, tenhamos dinheiro, não tenhamos dinheiro, achemos que somos inteligentes ou não achemos que somos inteligentes, homens, mulheres, todos. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj falava assim, que o seva de distribuir livros é o seva que eu quero que todos vocês façam. Então, em homenagem aos 10 anos da Braj Editora, eu compartilhei essa história tão linda com vocês, assim, até para estimulá-los e estimulá-las a adquirir alguns livros, não é? Adquirir alguns livros, sair quando possível, ou inventar alguma estratégia, né? Mas distribuir os livros dos nossos amados e eternos Gurudevas. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvevacha pacitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat pranams.